Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Viva Jesus, viva! Viva Jesus, viva você que está me escutando neste momento, executando o Evangelho no lar, no seu coração, na sua mente, promovendo vibrações positivas, meditações, reflexões, estudo e comprometimento com o bem, com o que é bom. Graças damos então à espiritualidade que nos estimula nesse movimento, que nos protege de influências negativas e que nos ajuda a seguir em frente, enfrentando os obstáculos e tendo essa consciência maravilhosa que é a espiritualidade. Ao nosso Pai amado a gente pede encarecidamente com um sorriso no rosto: Pai, fazei de nós cada vez mais e melhor ferramentas tuas a serviço do amor, da verdade, da bondade, da alegria, da justiça e da caridade. Que assim seja. E aos irmãos de luz a gente pede também que eles possam fluidificar a água que separamos para que ela se torne um remédio para o nosso corpo, nosso perispírito, nossa mente, nosso peito, atuando em cada chakra, cada átomo, cada célula, em cada energia negativa que insiste em pairar sobre nós. Que nós possamos vencer esses obstáculos energéticos e emocionais, comprometidos com o que realmente importa. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Parábola da festa de núpcias. Jesus, falando ainda em parábolas, disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer uma festa para o casamento de seu filho, enviou seus servidores para que chamassem os convidados para as bodas, mas eles se recusaram a vir. O rei então enviou outros servidores com o seguinte recado aos convidados: Digam a eles que já preparei meu banquete. Mandei matar meus bois e todos os animais que tinha engordado. Tudo já está pronto. Digam a eles que venham para as festividades. Porém, os convidados desprezaram novamente o convite e se foram, uns para suas casas de campo, outros para os seus negócios. Outros, após terem insultado os servidores do rei, ainda os mataram. O rei, após saber de tudo isso que aconteceu, ficou muito furioso e enviou seus soldados, matando os assassinos e queimando suas cidades. Então o rei disse a seus servidores: As festividades estão prontas, mas os que foram convidados não eram dignos de participar. Vão pelas encruzilhadas e convidem para os festejos todos aqueles que encontrarem. Os servidores do rei foram então para as ruas e convidaram todos que encontraram, bons e maus, e a sala do banquete de núpcias ficou repleta de pessoas. Em seguida o rei entrou na sala para ver os que estavam à mesa, e percebendo um homem que não estava com uma roupa nupcial, ou seja, uma roupa de festa, lhe disse: Meu amigo, como entrou aqui sem ter a roupa nupcial? E o homem permaneceu em silêncio. Então o rei disse a seus servidores: Amarrem as mãos e os pés dele e lancem esse homem nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são chamados e poucos os escolhidos.
O incrédulo ri desta parábola que lhe parece uma ingenuidade, pois não compreende que possa haver tanta dificuldade para ir a uma festa, ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz o incrédulo, trazem sem dúvida uma linguagem figurada, mas é preciso que elas não ultrapassem o limite do aceitável. O mesmo pode-se dizer das fábulas mais criativas, quando nós não entendemos o verdadeiro sentido. Jesus criava suas fábulas com os fatos mais comuns do dia a dia naquela época e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo com quem falava. A maioria delas tinha como objetivo fazer o povo compreender a ideia da vida espiritual. Quando aqueles que interpretam as fábulas de Jesus não levam em conta o aspecto espiritual, o seu significado não é compreendido. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa de núpcias. Em relação aos primeiros convidados, ele refere-se aos hebreus, que foram os primeiros a serem chamados por Deus para que conhecessem as suas leis. Os enviados do rei, então, são os profetas, que convidaram os hebreus a seguirem o caminho da verdadeira felicidade. As palavras dos profetas foram pouco escutadas, os seus ensinamentos foram desprezados e muitos foram mesmo massacrados, como os servidores do rei na parábola da festa de núpcias. Os convidados que deixaram de comparecer, alegando que tinham que cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas absorvidas pelos problemas materiais e que não dão importância às coisas espirituais. Os judeus daquela época acreditavam que sua nação deveria ter o domínio sobre todas as outras. Deus não tinha prometido a Abraão que seus descendentes cobririam toda a terra, mas, como sempre, os homens usaram o ensinamento divino em interesse próprio, acreditando realmente que sua nação deveria dominar as outras no plano material. Antes da vinda de Jesus, todos os povos, com exceção dos hebreus, eram idólatras, ou seja, adoravam ídolos de barro, estátuas, e eram também politeístas, pois acreditavam em vários deuses. Se alguns homens mais instruídos tinham a ideia de um Deus único, essa ideia ficava para eles, pois em nenhuma parte ela era aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados, que escondiam seus conhecimentos sob um véu de mistério inacessível à compreensão do povo. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo, ou seja, a crença em um Deus único. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés e depois por Jesus. E foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se espalhar pelo mundo inteiro, vencer o politeísmo e dar a Abraão, que foi o primeiro patriarca judeu, a divulgar a crença em um Deus único, vários seguidores pelo mundo afora. Os judeus, embora rejeitassem a idolatria, se descuidaram do cumprimento das leis morais para se dedicarem ao culto dos rituais exteriores, que era uma prática bem mais fácil. O mal tinha chegado ao seu ponto mais alto. A nação, dominada pelos romanos, estava desfigurada pelas facções políticas, dividida pelas várias seitas. A descrença havia penetrado até mesmo no Templo de Jerusalém. E foi nesse período que Jesus foi enviado para chamar a atenção do povo judeu quanto à observância da lei e abrir para eles os novos horizontes da vida futura. Os judeus foram os primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal e, além de rejeitarem a palavra do Messias, ainda o crucificaram. Foi assim que perderam o fruto que poderiam ter colhido por sua própria iniciativa. Entretanto, não é justo acusar todo o povo hebreu por esse estado de coisas. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus, com seu orgulho e fanatismo, e aos saduceus, com a sua incredulidade. Juntos, esses dois segmentos arruinaram a nação. É a eles que Jesus comparou os convidados que se recusaram a comparecer à festa de núpcias. E depois Jesus acrescenta: o rei, vendo isso, mandou convidar todos aqueles que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Ele quis dizer desse modo que a palavra de Deus seria pregada a todos os outros povos, incluindo os pagãos, que não acreditavam em Deus, e os idólatras, que adoravam ídolos de barro.
Se estes aceitassem a palavra, seriam admitidos na festa de núpcias no lugar dos primeiros convidados. Porém, não basta ser convidado. Não basta se dizer cristão e nem sentar-se à mesa para fazer parte do banquete celestial. É preciso estar vestido com a roupa nupcial, ou seja, é preciso ter a pureza de coração e praticar a lei, levando em conta o seu aspecto espiritual. A lei está toda contida nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas dentre todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, poucos são os que se interessam por ela e a colocam em prática. Por isso, poucos são também aqueles que se tornam dignos de entrar no reino dos céus. E foi por isso que Jesus disse: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Simplesmente perfeita essa passagem, essa parábola, porque ela representa de forma muito óbvia com esse esclarecimento, né? Porque sem a explicação pode dar margem a outras interpretações, o que nos convida a pensar quantas vezes a gente interpreta ou pode interpretar erroneamente um texto. Por isso que é importante estudar, ler, reler, conversar, trocar reflexões, trocar informações com quem também leu ou conhece aquele texto, para que a gente possa aguçar o nosso senso de interpretação e, consequentemente, o nosso entendimento. Mas aqui o importante é a gente perceber que a mensagem diz que a incredulidade, a falta de fé, juntamente com o orgulho e com o fanatismo, são os maiores inimigos de quem busca os caminhos da fé. Porque muita gente se diz cristão, mas ainda derrapa em sua fé. Muita coisa não crê. Crê de forma distorcida, crê, como foi dito aqui, adaptando aos seus interesses pessoais, seus interesses materiais, alterando o verdadeiro sentido para moldar-se a uma satisfação ou a um comodismo diante da realidade que vive. E tem o orgulho e o fanatismo. O fanatismo é você seguir à risca tudo aquilo que você lê ou que te dizem, sem questionar, sem interiorizar verdadeiramente e sem absorver o verdadeiro sentido daquela mensagem. Então você vira um robô, você vira uma estátua, um ser mecânico que está ali copiando orações, gestos, ritos, rituais, mas não está evoluindo verdadeiramente com aquilo que se diz acreditar. E o orgulho é você chegar a um ponto em que você já acha que sabe muito, que sabe demais e que sabe mais que aqueles que lhe cercam. E o orgulho traz a prepotência, a arrogância, e você não se permite ouvir o outro, entender o lado do outro, se colocar no lugar do outro, enxergar a vida pelos olhos do outro com a empatia. Então esses três defeitos, vamos dizer assim, essas três características, que é a incredulidade, o orgulho e o fanatismo, juntos ou até individualmente, elas nos afastam do nosso processo evolutivo. E a lição de hoje nos convida a essa reflexão. De nada adianta a gente ir para essa festa de núpcias, que é o nosso senso religioso, se a gente não estiver vestido a caráter. E o que é estar vestido a caráter? É vestir realmente essa camisa de ser cristão. É ser realmente cristão em essência, em atitude, em atos, não só em palavras bonitas, em orações decoradas, em livros lidos. Isso aí é só rótulo. O que vai definir se você realmente é um bom cristão são as suas atitudes diante do conhecimento que você absorve. Esse é o dever de casa. Como eu tenho sido enquanto cristão, enquanto espírita, enquanto espiritualista, enquanto ser humano, enquanto cidadão. Como é que eu tenho agido de acordo com as situações que surgem à minha volta e dos sentimentos que moram em mim?
Vamos refletir sobre isso? E com um sorriso no rosto e muita gratidão no peito, vamos entoar o Pai Nosso, pedindo que esse dia de hoje venha lindo e leve. E se não for, que a gente tenha força, coragem, alegria e resiliência para enfrentar todo e qualquer problema, superando todas as adversidades. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos, Pai, de todo mal. Amém.